Caríssimos irmãos, paz e bem. Estamos aqui hoje a pedido do Movimento Espírita de Catu, representado pelos Centros Espíritas Caminho da Verdade e Caminho da Verdade e União Espírita Catuense, pela equipe do Podcast MEC. Vamos iniciar a nossa fala hoje fazendo a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, aqui estamos pedindo ao Pai que nos proteja, nos ilumine, nos dê o discernimento para que possamos passar a mensagem desta proposta com harmonia, em paz, e que possamos, na medida das nossas possibilidades, sermos os divulgadores do Teu Evangelho, e que esse Evangelho faça em nós o exemplo do Teu ser de amor, de bondade, de esperança e solidariedade. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre. O tema de hoje é solidariedade, o bem comum, que está na 30ª edição do jornal Evoluir, que traz essa proposta para estarmos debruçando-nos sobre esse tema tão necessário para os dias atuais. Então, a solidariedade, não é? Ela faz parte da nossa vivência enquanto seres. E na Revista Espírita de agosto de 2022, vem uma citação do Livro dos Espíritos que diz assim: quando os homens houverem eliminado o egoísmo que os domina, eles viverão como irmãos, sem fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente por um sentimento mútuo de solidariedade. Está no Livro dos Espíritos, na parte 3ª das Leis Morais, capítulo 12, da perfeição moral, o egoísmo, item 916. Então, essa passagem nos dá a oportunidade de estarmos fazendo algumas manifestações realmente de estarmos em busca dessa solidariedade. Desde os primórdios da humanidade, que o homem só sobreviveu aos intempéries da natureza, os nossos ancestrais, os homens primitivos, os homens das cavernas, através dessa solidariedade entre si. Então, a sobrevivência humana, ela só foi possível através dessa convivência solidária entre os seres. E se formos observar a natureza em si, iremos perceber que dentro dos reinos mineral, animal, vegetal, nós vamos encontrar a solidariedade presente a todo momento. Se lançarmos o nosso olhar sobre o vento, iremos perceber que através dele milhares e milhares de sementes são semeadas, não é? São semeadas sem o auxílio da mão humana, como nos fala aquela cantiga de niná: alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Porque não foi semeado pela mão humana, foi semeado através da ação dos ventos. Se olharmos as águas
que descem sobre as cascatas e sobre os rios, levando vida a todo instante aos leitos, aos vales, que transformam através da água sementes em plantas, em alimento para animais, para pessoas, vemos que a água é solidária para com os outros elementos daquele sistema. O sol, que fornece energia a todos os seres, de qualquer lugar, em qualquer momento, de qualquer instância que seja. As árvores que derramam frutos, alimentando pessoas, animais, fornecendo através dos seus galhos, das suas folhas, dos seus frutos, energia, matéria orgânica, sendo transformação na natureza, no dia a dia. Então, a solidariedade reside nas bases mais simples da vida, para que a vida se estenda em cânticos de alegria e glorificação, que é uma citação que vem na 32ª edição do jornal Evoluir, que tem como tema solidariedade, o bem comum. Então, nós vamos entendendo que a solidariedade ela é tão importante que tem um dia para ela, o dia 20 de dezembro, que é o Dia Internacional da Solidariedade Humana. Esse dia foi consagrado pela ONU, Organização das Nações Unidas. Então, é tão importante a solidariedade que ela tem um dia só para si, que é o dia 20 de dezembro. Mas nós não temos um dia para sermos solidários. Ser solidário é uma ação do tempo inteiro, que estaremos sendo solidários nas oportunidades que a vida nos oferece. Então, o que é ser solidário? Não é? O que é ser solidário? O que é você ser solidário? Solidariedade, antes de si, é sair do egoísmo ao qual nós, ainda seres imperfeitos, num mundo ainda de provas e expiação, rumo já a um planeta de regeneração, né? É sairmos desse egoísmo de estarmos em nós, de estarmos em busca daquilo que nos satisfaz o tempo todo e ir ao encontro daquele que necessita de nós. Daquele que necessita de nós. Isso não é algo fácil. Não é algo que nós não nos tornamos solidários do dia para a noite. Nós aprendemos a sermos solidários nas experiências que a vida nos oferece e no exercício de sermos solidários. Então, pegando aí a passagem do bom samaritano, quando o doutor da lei pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus então conta aquela parábola do samaritano em que um homem que descia de Jerusalém foi assaltado pelos salteadores, foi ferido e ficou caído inconsciente na beira da estrada. E lá, na beira da estrada, nós vamos percebendo que aquela pessoa que estava ali caído, ele não tinha como se tornar próximo de ninguém. Alguém teria que se tornar próximo dele para que ele fosse socorrido naquele momento. E isso, então, leva-nos a perceber que a solidariedade ela deve ser exercida de uma forma em que
É necessário sairmos de nós mesmos em busca daquele que está na necessidade. Então, na parábola passa o sacerdote, como o homem não era próximo dele, ele passa, o levita faz a mesma coisa, mas o samaritano verdadeiramente se torna solidário para com o homem caído. Então, o que é que ele faz? Ele desce, deixa de fazer aquilo que ele estava fazendo, né? Desce do seu animal, limpa as feridas, né? Cuida, aí pega aquele homem, leva para uma hospedagem, paga a hospedagem e deixa aquele homem ali protegido. E o que é que ele fez? Ele saiu de si em busca de ser solidário com o outro. Lembrando que esse outro, ele não sabia nem quem era. Ele não sabia quem era. Então, ele exerce uma solidariedade para alguém que ele não tem ideia de quem seja. Então, a solidariedade pura é essa que é feita como este homem, esse samaritano, fez para com o homem caído, sem saber quem era, sem pedir nada em troca, sem expectativa de retorno. Essa é a verdadeira solidariedade. E ao final da conversa de Jesus com o doutor da lei, ele pergunta para o doutor, né? A pergunta do doutor para Jesus foi: quem é o meu próximo? Que não é uma pergunta proativa dentro do contexto de ser solidário. Mas olha o que Jesus pergunta para ele: quem se tornou próximo do homem caído? Porque naquele momento o homem caído não podia ser próximo de ninguém. Alguém tinha que se tornar próximo dele. E quem foi que se tornou próximo dele? Aquele que teve a ação, a misericórdia de ser solidário para com ele. Então, muitas vezes, nós queremos que as pessoas sejam próximos de nós. Mas, na maioria das vezes, nós não queremos nos tornar próximos de ninguém. Porque nos tornar próximo é algo que só depende de nós. Precisa de um esforço para que saiamos de nós, das nossas buscas, da nossa individualidade, não é? Do nosso individualismo, para estarmos a favor daquele que necessita. Então, tem uma importância muito grande ser solidário, não é? Ele traz benefícios, a solidariedade traz benefícios para quem promove e para quem recebe. Mas a solidariedade pura, aquela que vem do coração, ela precisa ser exercitada sem pedir nada em troca. É uma solidariedade feita com o coração, sem pedir nada em troca. É importante que quem promova a solidariedade, né, não procure se promover através dela. Infelizmente, muitas vezes, nós encontramos as pessoas tendo atos solidários, mas esses atos, geralmente, eles são propagados através das redes sociais, não é? Através da visibilidade daquilo que está sendo feito para que isso traga um retorno, seja ele financeiro, ou seja de visibilidade social, ou seja de autopromoção. Então, essa não é a verdadeira solidariedade, né? Precisamos exercer a solidariedade sem julgamentos para todos. Não podemos ser solidários como o samaritano. Não podemos exercer a solidariedade para um grupo, para alguém que nós elegemos,
mas para com todos, sem julgamento, respeitando as crenças, as religiões, as culturas das pessoas, né? Evitando expor essas pessoas, né? Exercitar a solidariedade para qualquer pessoa e em qualquer circunstâncias. As primeiras pessoas às quais nós precisamos estarmos solidários o tempo inteiro é para aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. Aquelas pessoas que fazem parte da nossa família, da nossa vivência, do nosso trabalho, aos nossos colegas de trabalho, dos nossos amigos, aqueles que nós temos contato constante. Por quê? Porque na maioria das vezes nós até somos solidários com os estranhos. Nós oferecemos os nossos melhores sorrisos, as nossas doces palavras, nossas melhores performances para aqueles que são desconhecidos de nós. E nos esquecemos daqueles que fazem parte da nossa convivência diária. Então, que estejamos atentos a estarmos desenvolvendo a solidariedade, principalmente para aqueles que são chegados a nós, não é? Oferecendo nossos melhores sorrisos, nossas melhores palavras para aqueles que estão mais próximos. E percebamos que muitas vezes a solidariedade, ela existe como um modelo de compensação, não é? Ou seja, no reino animal, por exemplo, existem as convivências compensatórias, não é? Não sei se vocês já ouviram falar sobre o peixe gobião e o camarão. Eles vivem no mar, em grutas, só que o gobião ele não consegue construir sua gruta. Então, ele se associa com o camarão, que é cego, e que, junto com o gobião, que é extremamente perspicaz em perceber predadores, enquanto o gobião vigia, o camarão constrói a sua gruta para viver junto ao gobião. Então, o camarão pega uma das suas antenas, né, está sempre ligada essa antena ao gobião, e ali ele sabe que ele está protegido dos predadores e ele constrói a sua gruta. Quando o camarão precisa ir em busca de alimento, o gobião está sempre próximo para protegê-lo, porque ele não enxerga. Então, a gente está vendo que no reino animal, no exemplo desses dois animais, o peixe-gobião e o camarão, eles são solidários um com o outro para que eles sobrevivam. Nós, humanos, precisamos entendermos que a lei da solidariedade, antes de tudo, é uma lei de sobrevivência. E existem várias formas de sermos solidários uns com os outros. Sermos doadores de órgãos, né? Doadores de sangue, doadores de medula, não é? Fazendo campanhas, hoje que nós temos em mãos uma ferramenta importantíssima, que é a internet, através das redes sociais, participar de campanhas solidárias, quando temos grandes catástrofes naturais, como foi o caso dessa última que aconteceu no Rio Grande do Sul, nas enchentes, né, participando, doando tempo, doando mantimentos, doando aqueles que podem também uma pequena importância em dinheiro para estar ajudando aqueles que passam por momentos de aflição. Podemos ser solidários visitando os lares dos idosos, cortando suas unhas, conversando, rindo, cantando, levando, né, aquilo que pudermos para ajudar.
visitando também as pessoas que estão nos hospitais, necessitando de uma visita, de um carinho, de uma palavra amiga, mandando uma mensagem de amor, de solidariedade para aqueles que estão doentes, levando um prato de comida para aqueles que estão em vulnerabilidade social, nas calçadas, nas ruas, nas avenidas, cobertores nesse tempo de frio. Solidariedade como parte, da empatia de sairmos do individualismo e irmos para aqueles que estão necessitados de nós. Então, a solidariedade, ela nos busca e nós precisamos de atenção para percebermos as oportunidades que a vida nos oferece para sermos solidários, né? Solidariedade para o bem comum, no nosso trabalho, estarmos atentos às pessoas que trabalham conosco, se elas estão precisando de algo, às vezes é apenas uma palavra, é apenas uma, um abraço, é apenas um sorriso, é solidariedade para aqueles que estão no nosso dia a dia, para o motorista de ônibus que nós temos contato, para aquelas pessoas da nossa família. A vida nos oferece a oportunidade de sermos solidários o tempo inteiro. Basta que estejamos atentos a essas oportunidades, não é? Porque a base de estarmos saindo do egoísmo é nos tornarmos acessíveis a outros. Estarmos como bom samaritano, estarmos prontos para que quando a oportunidade chegue e bata a nossa porta, nós estejamos que nós possamos perceber essa oportunidade de nos tornarmos solidários. E para completar a nossa fala de hoje, nós vamos falar sobre a semente da solidariedade que deve ser plantada no coração dos nossos pequenos, das crianças, desde muito cedo, que elas possam estar aí sendo educadas em seus lares para se tornarem pessoas solidárias, que possam dividir seu lanche com outra pessoa, que possa estar doando os seus brinquedos, as suas roupas que não usam mais. Não é? A gente vê assim pessoas com amontoados de brinquedos, de roupas, de sapatos que não usam mais e pasmem, às vezes os pais dizem, mas ela não deixa eu doar. Ela não permite que eu doe nada que é dela, porque aí essa criança está sendo uma criança que não está sendo educada para a solidariedade. Então, que estejamos atentos também aos nossos pequenos para que eles se tornem adultos menos egoístas e mais solidários. E para completar, vamos falar sobre uma passagem do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vai falar sobre Maria, né? Maria de Madalena, que está com Jesus. E ela diz a Jesus que não quer mais andar com Jesus nas ruas, nas avenidas, nos lugares, porque nas aldeias, né? Nas avenidas não, nas aldeias, né? Que naquela época não tinha avenidas. Porque as pessoas ficavam apontando que o Nazareno estava andando como uma pessoa de má índole, enfim. E que Maria, então angustiada, conversa com Jesus sobre isso, e Jesus então pede para ela, Maria, olha ali naquele morro, o que vês? E Maria, então, olhando para o morro, ela diz, Senhor, vejo apenas no morro uma casa em ruínas. Jesus, então, olha para Maria com aqueles olhos penetrantes, magnetizadores de boas energias. Olha de novo para o campo, Maria, e vê o que tem no campo, o que tem no morro. Maria olha para o morro e novamente diz, Senhor, vejo apenas uma casa em ruínas. E Jesus então olha para Maria com seus olhos cheios de amor. Olha, Maria, para o morro, mas olha através de mim. E Maria olha para o morro e neste momento, pela primeira vez, ela percebe que para além da casa em ruínas existe muitas flores. Flores que foram plantadas, trazidas pela solidariedade dos ventos, pela solidariedade dos bicos
dos pássaros que ali semearam, sem pedir nada em troca. E Maria, pela primeira vez, vê aquele mar de flores coloridas e diz: Senhor, para além da casa em ruína, eu vejo flores, muitas flores. E Jesus, então, olhando para Maria, diz: Vê, Maria, se Deus é capaz de fazer nascer flores nas ruínas, o que não fará fazer Deus nascer no coração dos homens? Então, que a semente da solidariedade seja plantada no coração de cada um de nós e que nós possamos, a cada dia, exercermos essa ação de sermos solidários, porque ser solidário faz bem para o outro e para nós. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja.